Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo. Meu nome é Caio Hux Pirandelli e antes de começar esse episódio alguns recadinhos básicos aqui. Se você está no YouTube, curte e segue a gente. Spotify também, não esquece de estar ouvindo a gente no Spotify ou qualquer plataforma de podcast. Segue também para receber notificação dos nossos episódios. A gente tem também o Apoia-se também, quem puder colaborar com a gente financeiramente, para a gente ter mais tempo, elaborar mais coisas de episódios. Tem o link aí também na descrição do episódio. Referências também desse episódio estão todas na descrição do vídeo ou do podcast. Antes da gente começar, a gente queria também dar um recado mais sobre esse episódio. Esse episódio ele não vai ser uma entrevista propriamente dita, a gente costuma fazer entrevistas, mas no início do podcast a gente costuma fazer debate ou conversar sobre assuntos ou explorar alguns assuntos. E esse episódio vai ser isso, a gente vai explorar um assunto com a nossa convidada, que o Bruno vai introduzir agora. Beleza. A nossa convidada é a Cibele Dias de Aquino. Bem-vinda, Cibele, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pelo papo bom, que eu já sei que vai ser. Então, estou aqui à disposição. Legal. Eu vou passar rapidamente o currículo da Cibele. A Cibele é doutoranda em Psicologia na PUC-Rio e pesquisadora do grupo de pesquisa Personalidade e Psicologia Social. É mestre em Psicologia pela PUC-Rio, especialista lato sensu em Comunicação Empresarial e especialista lato sensu em Marketing de Serviços. Seus interesses de pesquisa são, especificamente, psicologia do consumidor, bem-estar subjetivo, influência social e persuasão. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, nós três, a gente gostaria, Cibele, de entender a sua trajetória também, acho que é importante em relação à psicologia e a cair especificamente sobre esse tema de hoje, que é sobre fake news. E se você já puder introduzir para a gente o que seria fake news, daí a gente pode começar o nosso bate-papo aí. Joia, obrigada, Bruno. Bom, a minha trajetória, eu cheguei em psicologia porque eu precisava entender por que a gente se envolve em determinados comportamentos, por que a gente faz determinadas escolhas. Então, como eu vim de comunicação social, eu sou publicitária, eu estou muito acostumada a ouvir que as pessoas, publicitários são péssimos porque fazem a gente comprar o que a gente não quer, a desejar o que a gente não precisa, capitalismo, etc. E eu sempre zoei os meus amigos mais próximos quando me questionavam a respeito disso, falando, bom, estamos todos no mesmo contexto, todos na mesma sociedade de consumo, mas algumas pessoas consomem mais, outras menos. Uns conseguem se controlar, outros ficam endividados. Por quê, meu Deus, por quê? Não é um poder apenas da publicidade, embora eu saiba que publicitários realmente são muito espertos e sabem fazer as coisas, né? Trabalham muito bem com persuasão. Mas não é só isso. Então, a minha caminhada toda, né, depois de ter trabalhado com isso, de ter estudado isso e tal, foi para chegar nesse lugar. Por que a gente age diferente dentro de um mesmo contexto? E aí vem a questão da fake news também, né, que está aí se propagando no mundo inteiro, a gente vê pessoas discutindo sobre que impactos isso tem, e aí, de novo, entram as minhas questões, né? Fake news está aí à disposição de todo mundo. Por que alguns se envolvem muito facilmente e outros não? Por que alguns divulgam e saem espalhando, assim, a lá vão ter, e outros não, outros têm mais parcimônia, outros vão checar, etc. Então, sempre passa por aqui, né? O contexto está aí, mas somos nós que fazemos isso acontecer de alguma forma. Então, você me pediu aí uma definição, né, de fake news. Fake news, além de tudo, o que eu gosto em psicologia social é que é uma disciplina muito que conversa com muitas áreas, né? Então, a gente conversa muito com sociologia, com antropologia, mas também com jornalismo e outras áreas de ciências humanas aplicadas. A fake news em si é um tema que tem sido estudado na ciência com mais recência, assim, está mais recente nos estudos acadêmicos, a intensidade, né, com que a gente tem investigado isso. E como tem muitas áreas investigando, você vê alguns conceitos específicos em estudos de jornalismo, você vê algumas outras um pouquinho mais diferente em antropologia, sociologia, em psicologia também. Mas um consenso, assim, um ponto em comum é que fake news são informações que são criadas essencialmente para manipular e para enganar, ludibriar. Ela não tem outra função. Então, isso é um ponto em comum de todos os estudos e de como a gente entende o que são fake news. Pode ter alguma variação de definição,
mas o consenso é que são informações criadas com o objetivo único de enganar. Com esse objetivo, né? E elas conseguem enganar. Então, assim, a gente vai, né? Agora a gente vai entrar nos debates. Mistérios. E assim, a gente teve, a gente estudou, né? Deu algumas leituras em geral, mas talvez eu e o Bruno não tivemos mais tempo de fazer isso do que a Cibele, mas a gente quer desafiar um pouco essa questão e a gente, por exemplo, a gente vai jogar as referências aqui, então são leituras recentes para a gente também, então a gente vai aqui explorar esse tema e apresentar algumas também, a gente vai trazer as referências também, algumas referências para quem, mas a gente queria questionar isso. Então, assim, você acha, Cibele, que fake news, ela tem um impacto às pessoas, ela tem um impacto de persuasão grande ou significativo? Como é que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que a gente pode, desses poderes persuasivos da fake news tem muito a ver com quem a gente é. Então, ela tem um impacto grande de persuasão, ela tem um poder grande de fazer a pessoa se envolver e acreditar, dependendo de quem é aquela pessoa, dependendo do envolvimento com aquele assunto, por exemplo. Tem uma teoria em persuasão que a gente estuda, que é um modelo de probabilidade de elaboração. Resumindo, a gente tem duas rotas pelas quais a gente pode ser persuadido em relação a algum assunto, algum tema, e mudar de atitude, e uma delas é uma rota periférica, quando a gente não tem um envolvimento muito grande com aquele assunto, aquilo não interessa muito a gente. Então, rotas periféricas como um apelo mais emocional, a credibilidade da fonte, quem está falando aquilo para mim. Então, assim, eu não vou me envolver muito no assunto, mas se aquela pessoa tem uma credibilidade para mim, recebi disso aqui, essa pessoa tão inteligente deve estar sabendo o que está falando. Então, eu dou esse crédito sem ter esse envolvimento maior. Quando essa persuasão ocorre por uma rota central, que a gente chama que é uma rota um pouquinho mais elaborada, a gente se envolve com o assunto, a gente se envolve com o tema, então você começa a ver os pormenores, aquelas informações, aquelas pistas periféricas não fazem mais muito sentido, você não repara só quem manda, se tem um apelo emocional ou não, mas você vai ali no cerne da informação, você se aprofunda naquilo e se envolve ou não. E aí depende de um monte de coisas. Se aquilo faz sentido para você de alguma forma, se aquilo vai ao encontro de alguma crença sua. A gente tem muitos vieses pessoais, individuais, que fazem a gente se envolver. Então, não é a fake news pura e simples, sabe? Não é simplesmente, é uma fake news, então vai persuadir. Não, ela precisa chegar onde ela vai ser mais, como é que a gente pode dizer, mais frutífera, né? Vamos ser gentil com a fake news, assim, onde ela vai frutificar. Não é qualquer fake news que vai me fazer, por exemplo, cair, mas pode ser que em alguma coisa eu tenha algum gap e caia, né? Então não é o poder da fake news apenas, ela foi super bem criada, vou jogar na rede e as pessoas vão cair. Não, depende para onde você vai jogar, onde você vai para onde ela está sendo direcionada e que pessoas vão ser mais persuadidas com aquilo. Então, eu acho que tem muito mais a ver com quem você é do que com a fake news pura e simples, sabe? Eu estava dando uma lida no livro do Hugo Mercier, que ele tem um livro, né, que chama Not Born Yesterday, que seria Não Nasci Ontem, né, essa ideia de tipo, não sou trouxa, e ele parte da ideia, ele desafia a questão do fake news enquanto um grande impacto na sociedade. E é interessante porque eu acho que muitas pessoas têm essa noção de que é muito fácil persuadir as pessoas. Então eu fiz um teste também, fui perguntando ao longo da semana para um monte de gente e perguntava assim, é fácil convencer as pessoas? É fácil mentir e fazer elas acreditarem? E elas falaram, a maior parte fala que sim, né? E aí o livro dele, para mim, assim, eu não tô 100% convencido, mas porque é uma leitura meio que recorde minha, assim, li em pouco tempo o livro, eu precisava reler de novo, porque é um tanto denso e bem contra-intuitivo, mas ele traz a ideia de que se a gente acreditasse muito facilmente nas coisas, seria uma coisa mal adaptativa em termos biológicos, porque seria muito fácil a gente agir de determinada forma contra o nosso próprio bem, contra o nosso próprio interesse.
e que isso não condiz muito com a realidade biológica humana. Ou seja, e aí ele traz estudos também, principalmente com crianças disso. Então, eu acho que quem tem filhos, eu não sei se a Cibele tem filhos ou não. Não tem. Não tem filhos. Pode testar, né? O quanto é fácil enganar as crianças. E quais são os métodos que elas têm de checar se está sendo, por exemplo, você finge que está chorando, né? Quais são as estratégias que a criança cria ou usa para checar se aquilo é genuíno ou não? Né? Ela cai toda vez ou não? Chega um período que ela começa a falar, tem uma coisa estranha aqui. Né? Então, ele fala que a fake news ela não teria esse poder de persuasão todo que as pessoas falam e acham que tem. Né? Eu não sei se o Bruno tem algo a adicionar quanto a isso antes da gente seguir. Eu acho que, pensando nessa questão sobre fake news, eu até pensando num contexto mais clínico mesmo, né? Então, se a gente for falar do impacto do fake news, né? Então, acho que primeiro, vamos pensar no estudo sobre fake news. É diferente, talvez, a gente pensar no estudo sobre o efeito do exercício físico. Vamos dar um exemplo assim. Por quê? Porque o exercício físico, o efeito do exercício físico vai representar toda a população mundial, vamos dizer assim, porque todo mundo pode fazer exercício físico. E eu fiquei refletindo, e até fui atrás de alguns artigos, do quanto que a amostra sobre fake news representa uma amostra populacional. Porque se a gente falar de mídia social, por exemplo, então a gente teria que partir do pressuposto que muita gente utiliza mídia social, né, hoje em dia. Porque é um modelo, né, se a gente for pensar em estudo sobre qualquer tipo de estudo, é uma parte da amostra da população. Daí o meu questionamento era, será que a mídia social está tão presente assim na vida das pessoas? Como todo é o nosso viés que utiliza a mídia social. Daí eu até caí no estudo muito doido, né, que ele deu uma porcentagem de tipo, o tempo que o americano passa usando informações no todo, né, contando todas as mídias. A mídia social dentro de um dia normal de um americano é 14%. De informação, se você for buscar notícia, né, a notícia do americano chega 5 vezes maior por mídias tradicionais do que mídias online, né, por redes sociais, né? Por redes sociais, isso. E acho que 0,15% de fake news chegam para eles no dia, né, do tempo que eles passam consumindo. E isso me chocou, porque é como se... É claro que a gente tem que discutir isso, mas é diferente da gente discutir um comportamento geral da população como um todo, que todo mundo tem. Então, acho que esse dado que eu consegui trazer, depois eu vou colocar nas referências, deu um choque para mim, porque a gente está falando de uma particularidade, talvez, da população. Se a gente for falar de fake news como um todo, né, de mídia social, que principalmente é o principal debate, acho que talvez acadêmico, que vem trazendo, esse dado é de 2020, então ele dá um pouco, desperta um pouco a nossa curiosidade, né, do quanto a fake news está presente no nosso dia a dia realmente, né? Isso é muito curioso. Não sei se você teve contato com esse estudo. Sim, ou se você com esse não especificamente. Eu tive com um, eu até anotei aqui para eu lembrar de passar para vocês algumas referências também, né, do que eu vou falar, etc., se for útil para vocês dois. Mas teve um estudo feito pelo MIT com americanos e britânicos a respeito disso, né, a respeito do quão expostos eles se sentiam a fake news. E o percentual foi bem alto, foi assim, 60%, agora eu não vou lembrar da amostra, mas posso pesquisar aqui. O percentual foi bem alto, foi em torno de 60%, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. O quanto eles se sentiam expostos, o quanto eles sabiam que estavam vendo fake news, tendo acesso e tal, ao longo de um determinado tempo. Nesse estudo, eles também perguntaram, tinha uma sessão na parte de método, deles perguntarem às pessoas se elas percebiam que estavam sendo expostas a alguma fake news, né? Porque às vezes a gente nem percebe que aquilo é uma informação errada, alguma coisa plantada e tal, porque é o que você falou, a gente está tão exposto a uma quantidade imensa de informação e de veículos de informação, tradicionais ou não, redes sociais, tem os sites de notícia que são veículos tradicionais, mas não são jornais impressos,
impressos e tal. Então, é tanta quantidade de informação, é o tio no WhatsApp, que realmente, uma hora isso se perde, você não sabe mais de onde você, né, viu. Eu costumo dizer, gente, quantas vezes durante a semana a gente diz assim, cara, eu li em algum lugar, não sei aonde. Cara, a gente não sabe mais onde, a gente viu, mas a gente não tem mais essa percepção, porque realmente é uma enxurrada de coisas. E tem um estudo de mídias sociais, é um estudo igual o relatório da ONU de felicidade, assim, um estudo aberto de mídia no planeta inteiro, de uso de mídias e de redes sociais e tal. Então, eles fazem comparativos anuais entre países, entre uso. Eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, a rede social que é mais usada é o YouTube. Eu nunca imaginei isso. Em outros lugares já é o Twitter. Então, eles fazem essa comparação, assim. Parece que mais de 60% da população mundial já usa redes sociais comumente, cotidianamente, já é uma rotina das pessoas, né? E por isso eu acho que há essa preocupação tão grande, porque ainda é um universo pouco explorado, né? A gente tem algoritmos, tem a rede aí que a gente não consegue acessar, aqueles dados que a gente nem sabe que estão rolando a respeito da gente. Então, ainda é um mundo pouco explorado. Talvez por isso haja esse debate tão grande a respeito do efeito disso nas redes, né? Porque o impacto que isso pode ter daqui a algum tempo, talvez agora a gente ainda questione, né, em estudos antropológicos e sociais, até que ponto realmente esse impacto é gerado? Será que a gente não coloca uma lupa muito grande exatamente pelo uso das redes e nas redes, né? Será que socialmente, com as pessoas comuns, digamos assim, isso tem esse impacto? E aí, bom, eu como estudo persuasão, eu sempre vou imaginar que tem, porque mesmo que eu tenha contato, sei lá, com a minha avó, que não acessa Twitter, eu sou alguém que influenciou a minha avó de alguma forma, né? Eu tenho alguma credibilidade para ela. Então, se eu acreditar em alguma notícia falsa e chegar para ela e dizer, vó, não faz isso, coisa disso, ela vai acreditar em mim e vai falar para as amigas dela durante a aula de crochê, sabe? Vai sentar todo mundo e vai dizer, mas a minha neta falou, minha neta sabe o que está falando. Então, a neta dela sabe o que está falando. Cara, espalhou, né? As redes sociais antigamente, acho que era mesa de bar e uma roda de conversa na rua. E eu acho que elas permanecem assim, né? Então, eu acho que passa muito por variáveis individuais mesmo, sabe? Essa questão que o Caio falou também, de ser pouco... não lembro qual foi o termo que você usou, mas, tipo, não é uma coisa que ia proteger a gente, se a gente... Eu acho que é o que o livro fala, né? Do Não Nasci Ontem. É uma coisa que ia deixar a gente muito vulnerável se a gente saísse acreditando em absolutamente tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto das fake news que talvez seja um fator também muito convincente para a gente como humano, é que as fake news inserem a gente nos grupos. Então, a gente defender as nossas crenças e compartilhá-las por meio de uma informação equivocada faz também a gente ser aceito, faz a gente ser respeitado naquele grupo que é importante para a gente. Então, se eu sei que aquele grupo pensa assim, né, e eu também penso, então eu não vou ter nenhum filtro ao compartilhar, ao acreditar e tal, porque isso também protege a gente de certa forma, né, evolutivamente falando. O Bruno vai saber melhor que eu, mas a gente precisa estar em tribos, em grupos, e isso também faz a gente se sentir protegido, né, fazendo parte de um sistema, assim, que vai, de alguma forma, dar essa sensação de pertencimento, né, então, tem esse aspecto, acho. Talvez trazendo para essa questão do impacto das fake news, é que, realmente, você tem quando você está no seu grupo e você tem um reforço de, mesmo que sejam noções muito falsas ou erradas daquela que reforçam aquela posição, elas podem não ser boas as informações, mas elas vão se acumulando, ela tende nos grupos, né, isolados, eles tendem a ficarem mais extremos, esses pequenos. A questão é o tamanho dos grupos extremos. Né? Qual é o real tamanho dos grupos extremos? E aqui talvez entre o trabalho mais do Chris, como é que é? Eu sei daquele laboratório de... Chris Bale, o Chris Bale que ele estuda especificamente isso, né? Então ele fala o seguinte, que a nossa percepção, muitas vezes, de polarização, ela vem das redes sociais. E os grupos extremos, eles são uma pequena porcentagem nessa esfera da sociedade,
porém em rede social eles são extremamente ativos. Então, se você toma como amostra as redes sociais, e eles são responsáveis, sei lá, por 76% do conteúdo de política, só que eles são 5% da população, do público que fala de política, a nossa percepção é de que esses grupos extremos, eles são grandes. E que, na verdade, eles não são. Eles são grandes em termos de propagação de informação. Sim. Porque eles berram mais, né? Eles berram mais, eles comentam. Então, eles comentam 10 vezes, 20 vezes mais do que uma pessoa comum. Então, na hora que a gente entra em rede social, fala, cara, isso aqui é uma guerra que está acontecendo, vai ter uma guerra civil. E que, na verdade, não, porque tem todo um critério também porque, assim, passar também informação falsa, até biologicamente falando, em termos de reputação, que é uma coisa que a gente preza muito enquanto Homo sapiens, a gente tem uma reputação a zelar, né? Enquanto indivíduos, porque a gente quer ser respeitado, a gente não quer ser visto como uma pessoa que fica falando besteira. Então, isso inibe também a propagação de fake news, não pelas pessoas que estão fora do extremo. Então, quem está no extremo fala, pô, meu grupo está aqui jogando, afirmando para mim, e ele não tem problema. Porém, quem não está nesses grupos extremos não propaga. Não só propaga por causa da reputação das informações, quanto tem um preço muito alto a se pagar em termos de conflito também. Se ela se mesmo que a pessoa não é do grupo extremo, o fato dela escrever alguma coisa sobre qualquer coisa é visto pelos grupos extremos, que vão digitar e vão publicar 10 vezes coisas mais, vão comentar 10 vezes mais que o público comum, e você desiste, né? Que eu acho que é um caso, pelo menos é o meu caso de rede social, eu acho inútil. Assim, debater política em rede social, eu acho completamente uma coisa assim, uma perda completa de tempo, exatamente por isso. Não, a morte lenta e dolorosa, né? Dolorosa. Né? Então, eu acho que tem essa lente, esse prisma também que o Chris Bail traz, que distorce a nossa percepção da realidade, do que é polarização. Então entra um monte de fatores também, né, aí no meio. Então, será que realmente a gente está polarizado ou é uma falsa noção de polarização? Porque quando você também tira as figuras que polarizam, vamos dizer aqui no Brasil, Lula e Bolsonaro, e você joga simplesmente um tópico sem se relacionar com eles, o posicionamento dessas pessoas varia muito. Entendeu? Depende, de acordo com o tópico, o cara que apoia o Lula e apoia o Bolsonaro, eles têm aquilo em comum. Só que como eles vestem muito mais essas bandeiras e não os argumentos isolados, o pau vai comer. E parece que ninguém concorda com ninguém e que vai ter uma guerra civil e vai ter uma desgraceira acontecendo, né? Você entra, pelo menos a sensação que eu tenho é um desgosto tão grande. Entrar no Twitter mesmo, entrei outro dia não tem condição, entendeu? Faz umas 3 semanas que eu não abro. Eu acho legal até para alguns pesquisadores, muitas coisas que eu peguei de referência, eu peguei de Twitter de pesquisadores e tudo mais. Mas, cara, é um ambiente completamente horrendo, né? Sim. Então, eu acho isso, eu acho que, putz, e a gente, inclusive, já falou de polarização, acho que no episódio 9, e então aqui está constando como uma certa correção das coisas que a gente estudou na época. Revendo algumas coisas. A ciência avança assim, né? Exatamente, a gente vai preenchendo os gaps. Mas essa questão que você falou da polarização e de será que eles são tão numerosos assim, né? Eu falei, eles fazem mais barulho. Em persuasão a gente estuda também um tópico chamado influência das minorias, que eu acho que acontece exatamente isso. Se a minoria é muito consistente, aparentemente consistente, não estou dizendo isso, não quer dizer que seja certo ou errado, ela vai provocar uma influência na maioria, mesmo sendo minoritariamente, assim, numericamente minoritária, né? Que eu acho que é uma das hipóteses desse pesquisador do Laboratório de Polarização, se eu não me engano, né? O Chris Bail. Então, mas aí tá, a questão é... Mas eu sei que ele não é psicólogo, né? O Mercier, que eu acho que é psicólogo. E aí, conforme o Mercier, ele vai trazendo várias questões, vários exemplos, inúmeros exemplos históricos, né, e políticos, que ele fala o seguinte, ele fala que as pessoas aceitam as coisas que elas já acreditam. Então é assim, então tem um mecanismo de que se aquilo bate com o que você já tem de crença, ok. Então, se existe um grupo que ele está usando
um fator de que as pessoas em geral concordam já, eles vão ter uma adesão maior. Mas, quando o assunto é persuasão, aí a coisa muda de figura. Então, por exemplo, e aí tem vários mitos que ele traz no livro também sobre isso, que é a questão da propaganda nazista, por exemplo. Então, ele traz estudos sobre a propaganda nazista e ele fala que o processo, por exemplo, de propaganda, então o que era, né? Por rádio, por exemplo, no regime nazista, era de propagar a ideia antissemita. Então, e aí eles mostram, através dos dados, que só quem já concordava aceitava aquela ideia e aceitava não, ganhava mais força do que acreditava. Quem não acreditava, continuava não acreditando, porque não era uma metodologia de persuasão. É vista como persuasão, mas não é. Né? Ela não tem esse efeito. O efeito é mínimo ou nulo ou até negativo. Então, o que acontece é, um grupo pode usar um fator que as pessoas já acreditam, capta poder político através dela e aí assuntos secundários que ela quer introduzir, as pessoas que compraram a primeira ideia não têm conhecimento ou não têm posicionamento, podem assumir esse posicionamento também. Ou não. Então, ou pode ser que seja uma ideia que venha em paralelo junto com o pacote que a galera fala, aí vocês estão viajando. Entendeu? Sim. E aí acontece... Mas aí, nesse caso, ele fala de alguma coisa sobre o impacto, por exemplo, na Alemanha nazista, porque, de fato, existem... Bom, em persuasão, o que a gente mais estuda é o Goebbels e todo mundo, né? Eu não sei falar alemão, também não faço questão de saber o nome dele certo, mas é um estudo técnico, assim, de como eles fizeram, né? Para persuadir, e não só usando o que a gente fala, né, o aparato de publicidade propriamente dito, porque numa publicidade, quando você assiste a um filme publicitário, um anúncio, você sabe que aquilo foi criado para te persuadir a respeito de alguma coisa, para fazer gostar da empresa, para criar uma relação com aquele produto, para querer comprar aquilo. Mas quando você vê os meios de comunicação, por exemplo, como os jornais, né, sendo todos, tendo toda uma administração que manipulasse as manchetes do jeito que gostaria de dar a notícia, ou a notícia no rádio, ou as peças de teatro que podiam passar seriam peças que falassem disso, aí as pessoas não percebem, né? Há um poder de comunicação, e aí como eu sou da área de comunicação, o poder de comunicação é uma coisa realmente muito grande, mas existe esse fato de que as pessoas que já acreditavam, já tinham uma tendência a achar aquilo, então achavam ok tirar os professores judeus das universidades e deixar somente os alemães e tal. Começaram a apoiar e incentivar. Por mais que fossem uma minoria numérica, tinham essa força, porque aí era o pessoal que estava no poder. Muita gente, tem um estudo que eu não vou lembrar agora a referência, mas eu posso passar isso para vocês, falando que o que permitiu esse impacto que a gente viu acontecer na Alemanha nazista, por exemplo, o Holocausto, foi exatamente as pessoas que não se envolveram. Então, exatamente as pessoas que não foram persuadidas pelas campanhas e tal, mas também não ficaram contra. Então, o pessoal do meio do caminho mesmo, né? O pessoal que, tá cansado, não vou me meter nessa briga. Mas por causa dessa, que é muito natural, né? Porque a gente cansa de ficar olhando essas rinhas políticas e simplesmente assume um papel de espectador. E aí tem esse estudo super interessante falando disso, que o que permitiu que se acontecesse o caos do Holocausto, por exemplo, foi exatamente a grande massa que era maior numericamente, que não se manifestava, que não se envolvia. Então, a massa menor, por mais que numericamente menor, tinha mais força porque era a que falava, era a que se posicionava, era a que apoiava. Então, foi em frente. Né? Então, não deixa de ser um impacto. Sim. Por mais que não numericamente, foi um grande impacto para a humanidade como um todo. Estamos aqui falando disso, sei lá, quantos anos depois, quantas décadas depois. Né? Sim. Para ele, assim, existiram fatores que trouxeram o Partido Nazista ao poder, e uma vez no poder, a dissidência ela é punida, né? Então a gente pega, por exemplo,
por exemplo, se a persuasão realmente tem esse papel predominante e não o poder, por que na China, por exemplo, o Partido Comunista ele é tão obcecado com seguir cada passo, cada palavra? Então, assim, e a quantidade de propaganda é imensa. Então, assim, se a persuasão ela é tão efetiva, por que existe tanto gasto de energia e paranoia com comunicação da própria população, que só vê o que o Estado passa, o que o governo passa, e as redes todas? Então, e até ele traz uma percepção, uma visão diferente daquele teste de conformidade de Asch, porque muitas vezes é interpretado, o que é, né, para quem não conhece esse experimento, é uma sala com, se não me engano, 6, 7 indivíduos já atores, que vão sempre dar a resposta errada, e a pessoa que é convidada para participar, que não sabe de nada, tem que dar a última resposta. E aí eles vão testar se a pessoa conforma com o grupo, então é obviamente errado, então você tem que identificar 3 linhas, qual linha, ou que opção que tem o mesmo tamanho, né? Que a amostra, e aí mede-se a conformidade das pessoas. Porém, quando você tirava o aspecto de falar em público a sua resposta, as pessoas não se conformavam. Ou seja, quando tem um público, todo mundo, e você tem que falar, você quer conformar com o grupo, porque, enfim, você tem um preço a pagar por destoar do grupo. Porém, quando você pode escrever a resposta e não falar, a pessoa vai lá e coloca a correta, a que ela realmente acha, né? Então, e aí quando se compara em aberto, não, ele vai se conformar. Então não quer dizer que ele se conformou ele acreditou no que estava acontecendo. Ele simplesmente, por causa da pressão, ele colocou aquela resposta, mas ele não acredita naquilo, né? Eu acho que isso entra o custo-benefício, né, Caio? Uhum. Porque, assim, acho que pensando nessa efeito manada, né, que a ideia é essa, né, então a manada tá indo, eu tô indo junto. Eu acho que o que vai posicionar a sua argumentação ali é o custo e o benefício disso. Então, esses estudos, por exemplo, não tinha nada em jogo de você discordar, de você concordar com a pessoa, né? Por mais que você saiba que aquilo ali é errado, você de concordar com elas, você vai sair ganhando, porque não vai me trazer nenhum malefício. Eu fiquei pensando, se esse experimento fosse feito, por exemplo, num avião em que tivesse que escolher os paraquedas para pular, né? Se todo mundo escolhesse um paraquedas ali de espuma, eu vou pegar esse daqui, o paraquedas de verdade ali, ninguém escolhesse, será que a pessoa iria destoar nesse ambiente, né? Ou ela ia escolher realmente o paraquedas que ela acredita que seja o verdadeiro? Por quê? Porque o custo é muito alto. Então, acho que todo esse ambiente de informação que chega para a gente dissipar a informação e para a gente acreditar nela, a gente tem que colocar na balança o custo e o benefício. Porque se isso não for levado à balança, a gente tira um critério quase de sobrevivência nosso, né? Então, acho que quando envolve alimento, que quando envolve segurança, diretamente, isso eu penso até em cronologia, né? Até o coronavírus, para mim, isso é difícil as pessoas entenderem isso, porque o efeito do vírus ele não é imediato. Ele é a longo prazo. Então, para a mente humana é muito difícil trabalhar dessa forma. Então, acho que se fosse uma coisa imediata, talvez a gente não teria a tendência de crer em algumas informações de uso ou não de máscara, por exemplo. Sim, então, e você deu essa ideia desculpa te interromper. Mas realmente essa ideia é só trazer essa noção do risco e do benefício, né? Do custo e do risco de você adotar determinada atitude, de concordar ou não. E até pensando em termos de natureza humana, dificilmente a gente quer confrontar, né? Então, você vê até animais, dificilmente eles vão para a luta de verdade. Sim. O Messier fala isso também nos vídeos deles, que essa questão da raiva, ela não é, a raiva, quando a gente expressa, não é para a gente ir de encontro e enfrentar a pessoa, para a gente mostrar que a gente não quer entrar em conflito. Se você entrar, eu estou aqui preparado, né? Então, dificilmente a gente quer confrontar as pessoas. E o custo tem que ser bom, né? E contando com o risco nesses conflitos. Então, acho que a gente tem que colocar isso na balança quando a gente está falando sobre dissipação de informação errada, de fake news.
Enquanto vocês estavam falando, muitas coisas me ocorreram, obviamente eu já esqueci muitas, mas eu lembro de uma, que eu acho que isso fala muito comigo sobre exatamente a respeito dessa questão de estar no grupo, ser aceito. Porque esse experimento, né, de conformidade, a pessoa não precisava, é o que você está falando, não ia ter custo se ela dissesse assim, não concordo não, acho que está todo mundo aqui meio doido, vocês estão errados, aquela ali que é certa. Não, ele deve, você fica pensando assim, cara, eu devo estar errado, porque só eu estou pensando nisso aqui, o que está acontecendo comigo, né? Ou nesse caso do paraquedas, por exemplo, fiquei pensando em mim, eu não entendo nada disso. Se eu tivesse numa situação assim, eu certamente ia com todo mundo escolhesse. Eu não ia ter o conhecimento para poder diferir, entendeu? Eu ia olhar e falar, cara, se está todo mundo indo nesse negócio, eu não entendo nada disso. Para mim ia ser aquele outro ali, mas eu vou naquele, porque não vai que eu estou no meio de um grupo suicida que está escolhendo exatamente aquele para morrer, mas eu me ferrei. Por quê? Porque eu não tenho informação. Né? E nessa busca de ter a informação, isso é outro problema que a gente tem como humano, porque dá muito trabalho se informar, dá muito trabalho a gente manter a nossa mente ativa, como o Caio falou, entrar no Twitter, cara, que agonia, porque é muita coisa, você tem que processar aquilo, é enlouquecedor. Então, o nosso cérebro não consegue, a gente precisa economizar a nossa energia e, de alguma forma, nessa coisa de fake news entra também a nossa economia, sabe? A gente vai buscar os nossos atalhos, heurísticas, vieses, para ir por um caminho ou outro, tomar uma decisão ou outra. Então, também por isso é tão fácil a gente se envolver, a gente engajar e tal. E eu nem estou falando do impacto social, mas no impacto pessoal mesmo, né? Se ela chegar no momento que eu estou cheia de coisa para fazer, cheia de coisa para pensar, não tenho acesso àquela informação, mas é um colega do doutorado que sabe muito sobre tudo, tipo Felipe Novaes. Então, cara, deve estar sabendo o que está falando. Não, beleza, concordo, faz aí para mim. E é isso, né? Porque a gente está economizando o tempo inteiro essa energia que a gente não tem, né? O que ele faz essa diferenciação entre ter conhecimento prévio ou não e sobre o assunto, né? Isso faz toda a diferença. Só que assim, muito das fake news, será que elas giram em torno de algo que as pessoas realmente não têm um posicionamento, nunca ouviram falar? Essa que é a questão, né? E existem também coisas que as pessoas acreditam que não faz diferença, sabe? Por exemplo, o que muda na vida do indivíduo que acredita que a Terra é plana? Assim, vamos dizer assim, ela viu a informação e ela fala assim, tá, aceito que a Terra é plana. O que muda? O que ela vai mudar no dia a dia dela por ter aceito aquela informação? O custo é baixo e o benefício é baixo. Então assim, ela não vai parar de usar GPS, entendeu? Ela não vai parar de usar... Porque talvez ela nem associe uma coisa a outra. Uma coisa a outra, né? Então é uma crença, né, que ele fala que é uma crença reflexiva, né? E a crença intuitiva é aquela que muda a sua ação, muda a forma como você age no mundo. Então inclusive ele fala disso. Então a Terra plana é uma coisa que é uma crença reflexiva, ela realmente não muda muito. E você pode usar isso, muitas pessoas usam esses grupos também como uma forma de sociabilização. Elas o que ele chama de um processo de queimar ponte, né? Que a pessoa ela não vai num sistema gradativo de posicionamento. Ela vai no sistema radical, porque ela se vê negligenciada ou completamente fora não consegue ter qualquer status dentro do mundo em geral, então ela cria algo extremo, isso atrai pessoas, né? E ela ganha uma significância, ela ganha um status também através daquilo. E ao mesmo tempo, o que muda na vida dela efetivamente ela ser terraplanista ou não? Né? Então... faz ela se sentir aceita, né? Num grupo e tal. Então tem também um questionamento de o quanto essas coisas realmente impactam a realidade. Então, assim, ele usa até o exemplo do Pizzagate, né? Do pessoal do QAnon, que fala que tem um sistema de pedofilia numa pizzaria X, que as pessoas vão lá e abusam de crianças. Mas, assim, só um cara tomou ação de ir lá armado e tentar tipo, tem criança sendo abusada aqui, eu vim resolver. E foi preso. Mas, assim, dentro de milhares de pessoas que ouviam e acreditavam naquilo, vamos dizer assim, falavam que acreditavam naquilo, quantas tomaram ação concreta? Né? Então, porque é uma crença, que ele diz que é uma crença reflexiva. Então, o quanto disso realmente é um problema? Realmente se transmite
como sendo um problema que ganha alguma coisa real, né? Então, ele traz muito desses questionamentos. Eu né? acho. Sim. Eu não saberia, por exemplo, falar especificamente desse exemplo, mas quando lá no Lab, né, que a gente é um laboratório de personalidade e psicologia social, a gente estuda muito as variáveis individuais que fazem a gente se comportar de maneira X ou Y. Então, quando você está falando, por exemplo, dessa pessoa, né, é uma crença reflexiva na Terra plana, qual é a diferença que vai fazer? Deixa a pessoa acreditar na Terra plana. Mas talvez isso reflita uma variável da pessoa, uma variável psicológica que possa ser futuramente perigosa, vamos usar essa palavra para ser bem impactante, em alguma outra circunstância. E aí existem algumas medições, né, mensurações que a gente faz, por exemplo, de tendência, eu acho que eu já comentei isso, tendência a se envolver em bullshit, eu não sei qual é a tradução assim, literal, em bobeira, em besteiras, né? Acreditar em bobagem e tal. Então, uma pessoa que acredita piamente na Terra plana e tal, realmente, para mim, eu falei, deixa a pessoa acreditar, gente, para mim tá tranquilo, não vai fazer mal. Mas que tipo de outra bullshit essa pessoa vai tender a crer, né? Que tipo de outra besteira ela talvez seja mais suscetível a acreditar, a cair, a se engajar, que aí pode trazer algum problema para mim, eu, Cibele, se eu conviver com ela, ou para minha comunidade, para minha sociedade, para o meu país. Que tipo de que variável faz com que essa pessoa acredite nisso e que pode ser que isso, né, tenha algum outro impacto futuro que eu não vou saber. Então, sim. Aí que vem a questão. O problema é fake news. Lutar contra fake news vai fazer a gente ser menos a gente, né? Entendeu? Então, essa que é a questão. A questão assim, se fake news ela vai ter ressonância com as pessoas, vai atingir as pessoas que já acreditam em alguma coisa desse tipo, será que não é, por exemplo, o que ele traz também, não é a falta de credibilidade de outras fontes de informação, que as pessoas deixam de acreditar, ou deixam de, vamos dizer assim, de não acreditar, mas de confiança? Será que numa crise de confiança, será que também não é a questão, a estratégia midiática de assumir posicionamentos, será que ela também não atinge a credibilidade dela e ao ponto das pessoas cada vez mais... Enfim, você perde a fonte de credibilidade. É como, vamos dizer assim, né? Uma criança com a mãe. A mãe é uma fonte de credibilidade para ela. Né? Ela confia naquilo. Então, e faz bem para a criança, porque a mãe tem todos os critérios. Né? Ela quer o bem da criança. Né? Então, é uma fonte confiável. Então, talvez a crise não seja fake news. E que, na verdade, o gasto de energia e tempo com isso, de querer ficar podando fake news, às vezes nem é um problema. Né? Porque é isso. Independente do que aconteça, essas pessoas já têm alguma coisa que puxa. Então, às vezes, trazer mais fontes de informação mais confiáveis e que mostre que elas estão sendo honestas e não que elas estão tentando, vamos dizer assim, favorecer um grupo específico, um lado específico da política, talvez a crise não esteja na fake news. A minha dúvida é como a gente vai trazer uma fonte confiável, entendendo que o que é confiável para algumas pessoas não é confiável para outras. Então, por exemplo, quando se fala de será que a gente não precisa de mais canais, né, que tenham mais credibilidade, de fato, isso foi uma questão que surgiu para mim, para uma colega minha que é professora na Universidade Federal da Bahia, que é jornalista, a respeito da credibilidade da mídia no começo da pandemia. Então, em março, a gente começou a coletar dados e foi verificar isso, como é que as pessoas estavam se informando, o que elas buscavam, etc. E a gente viu que a credibilidade dos veículos de imprensa tradicionais estava alta e que as pessoas estavam procurando informações a respeito do coronavírus, a respeito de medidas de proteção e etc., nos veículos tradicionais de imprensa, que a gente achava que não ia acontecer isso nunca. A gente achou, as pessoas estão detonando tanto os principais canais de comunicação, os principais veículos aí de TV e tal, que, cara, vamos ver o que eles vão falar. Era a principal fonte de informação dessas pessoas. E uma das correlações que a gente testou
foi espectro político. O espectro político no Brasil, em março de 2020, que se autodeclarava mais à direita, quanto mais à direita estava, menos credibilidade dava à mídia tradicional, que a gente chama de veículos de imprensa tradicionais, né? E quanto mais à esquerda, mais estava dando credibilidade. Você vê que há um contexto, né? Não é apenas assim, eu acredito ou não. Talvez em outros contextos, em 2013, 2015, essas pessoas que estivessem à extrema-direita confiavam mais e as pessoas que estavam à extrema-esquerda confiavam menos na mídia tradicional. Sim. Então, há todo um contexto, assim, eu acho que eu não sei se eu posso falar cientificamente, mas cibermente impossível a gente tentar dizer qual é a variável que impacta mais, sabe? Eu entendo ele falar isso, tipo, não é só a fake news. Será que a gente ficar tão preocupado em combater fake news vai adiantar? Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem. É uma. Sim. Porque se a gente não fizer, esse efeito que eu falei de influência da minoria, ele vai ficando mais forte, porque, sei lá, eu vejo que o Twitter hoje se preocupa com, pelo menos, fazer a gente ler o que a gente está retweetando. Já não era uma preocupação há um ano atrás. Hoje, o Twitter, quando você vai retweetar, o botãozinho ali automático, ele abre uma telinha e diz, tem certeza que você não vai ler? Ele vê que você não clicou no link e ele fala, tem certeza que você não vai ler? Né? Isso não é um esforço muito grande para um pessoal do Vale do Silício ali, isso para eles deve ter sido assim para fazer essa ferramenta funcionar, né? E ajuda a gente a parar e pensar, 2 segundos que seja. Você pode não parar e pensar, dependendo da pessoa que você for. Então... Você pode... Eu quero sim, você não manda em mim, Twitter. Exato, porque a galera de extremo, a gente já nem posta, entendeu? Sim, mas a galera de extremo, isso aí não vai nem fazer cócega, entendeu? Porque ela já entendeu? Ela vai clicar e acabou. Mas à medida que a gente se preocupa em ter veículos ou fontes que sejam mais credíveis, né, que tenham mais credibilidade, a mim, por exemplo... que não me considero uma pessoa de extremos, pelo menos não politicamente, me passa mais credibilidade, que aquela rede está preocupada com o tipo de informação que eu recebo e com o tipo de informação que eu compartilho. Que é uma mídia social, que ela não vai ter poder sobre todas as pessoas, mas que, enquanto ferramenta, ela tem tentado fazer alguma coisa para me ajudar. Né? Agora, se eu vou querer ser ajudado ou não, aí é problema meu ou tendências minhas, individuais, se eu sou mais reflexiva, se eu vou parar e pensar, se eu vou me sentir culpada, falar, Twitter, desculpa, eu realmente não tinha lido, ou se eu quero sim, vou compartilhar todo dia agora só de raiva, né? Mas alguns tipos de pessoas podem se sentir até mais seguras de estar numa rede social, que, por exemplo, o Instagram também faz isso, se você compartilha alguma coisa no Stories ou mesmo no feed, se eu não me engano, a respeito da pandemia, tem um link agora para você se informar oficialmente a respeito daquilo. Então, você pode colocar um meme sobre vacina, o Zé Gotinha dançando. Mas quando você compartilha aquele stories, aparece um botão dizendo informações sobre vacina aqui e tal. Então, você vai lá e clica. Eu acho que é uma forma das próprias redes sociais parecerem mais críveis e mais não sei o nome, mais dignas de credibilidade, achei o jeito de falar, sabe? Eu acho que a própria ferramenta tenta se reinventar exatamente para conseguir que diversas pessoas continuem acessando e continuem usando aquilo como uma ferramenta que tem credibilidade de alguma forma, que busca pelo menos se manter ali num grau ok de funcionamento, sabe? Eu acho que aí, de novo, a gente volta para as pessoas, né? Porque aí depende da pessoa. Sim, sim. É isso que eu acho que o Chris Bale traz. Eu assisti um debate dele junto com o Jonathan Haidt sobre isso. Então, se a gente está falando de polarização, acho que esse vídeo que eu assisti do debate deles reflete exatamente isso. Na visão do Chris, a ideia de mudança, né, pensando em estratégias de mudanças, tem que ser focada mais de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? De cima para baixo seria realmente as plataformas mudarem as estratégias delas. Né? Então, o próprio retweet do Twitter, os algoritmos. Na visão do Chris, a ideia teria que ser mais de baixo para cima, ou seja, pelos dados que ele levanta, né, como o Caio disse, de 70 e poucos % de cima para baixo, né? De cima para baixo. Não, acho que ele está falando de baixo para cima. A ideia do Chris é de baixo para cima, ou seja, das atitudes dos indivíduos dentro das plataformas.
Porque, na visão dele, o que está acontecendo é um grito dos extremos nas plataformas, né? Então, 70 e poucos por cento do que é publicado são feitos por 6% da galera de extremo política, né? E a galera mais moderada ou de centro tá neutra, né? Não tá se manifestando justamente por aquele debate nosso do custo. Vale a pena eu escrever alguma coisa para logo em seguida eu ser totalmente amacetado, bombardeado por informação, por julgamentos e tudo mais. Então, as estratégias que ele está trazendo, isso ele tem até, acho que eles estão fazendo estudos sobre isso, mas tem uma plataforma que eles estão criando que se chama Polarization Lab, que a ideia é utilizar algoritmos para você não estar exposto aos extremistas. Então, se você não quer ser bombardeado por esses caras, você quer manifestar sua opinião e você quer ter contato com opiniões de pessoas ali mais moderadas, esses algoritmos, talvez essas plataformas podem ajudar nessa visão. Isso é a visão do Chris, né? O Haidt, ele já fala que talvez tem que ter uma noção já de cima para baixo, ou seja, as plataformas tomarem atitudes para também controlar essa dissipação de informação. Porque o Haidt fala dessa questão do elefante, né? Então, é como se a visão dele é que a nossa mente, a gente está em cima de um elefante. A gente quer controlar, só que a gente está tentando controlar um elefante. Ou seja, são instintos biológicos que é difícil o ser humano controlar. Então, na visão do Haidt, por mais que a gente consiga fazer esse controle de baixo para cima, quando a gente entra na plataforma, a gente vai querer ir lá no elefante, ou seja, na galera que está se matando. A gente quer ver isso. A gente quer ter contato com esse caos aí. Sim, a gente olha nos trends, assim, eu entro e vou ver o que está nos trends para ver o que está acontecendo. E o que a gente compartilha também, quando você vê uma notícia absurda, o que entra na estatística também de compartilhamento? É a gente, porque a gente acha tão absurdo que eu passo para um monte de gente ver, olha que loucura, né? Então, tem isso também, né? Olha que loucura, dependendo de quem você passar. A gente faz muito, eu faço direto, quando eu chego um bagulho absurdo para mim, eu passo pra galera toda e falo assim, mano, olha que loucura. Eu também. Com o grupo que eu tenho com a Sally e com o Felipe, que vocês também conversaram com eles aqui, a gente tem o grupo por causa dos cursos, né? Então, nossa, o que a gente mais faz é o dia inteiro, assim, olha que maluquice, olha isso aqui que eu vi, o tempo inteiro fortalecendo os algoritmos pra mim. E aí, cada vez então, é o elefante, né? A gente quer ver esse elefante. E o Haidt fala disso, assim, beleza, vamos dar a voz pro centro, né? Pros moderados. Mas também as plataformas têm que ter esse jogo aí de tentar usar os algoritmos para não dispersar essas informações. E eles debatem também que a gente está em dois cenários, né? Primeiro, o cenário recente de mídia social, a gente está falando aí de 2009 para cá, do ponto de vista estatístico, né? É recente, né? E infelizmente, como cresceu muito, a gente não tem um cenário paralelo para poder comparar, né? Um ambiente sem mídia social e um ambiente com mídia social. Então a gente está nesse limbo aí e ele fala que é o que tem para hoje, né? Então, dentro das estratégias, é isso que a gente pode pensar. E tem um viés que a gente tem também, que é o viés da disponibilidade. À medida que mais informações estejam mais disponíveis, mais aquilo vai se tornando familiar para a gente, né? Então, eu vejo isso como um perigo também, porque à medida que os extremos ocupam o espaço da rede, o que está disponível para a gente são as coisas absurdas. Então, a gente que ainda cansa o nosso cérebro, parando, pensando, refletindo, comparando, indo a agências de checagens, vendo quem fala o quê, observando os especialistas dos dois lados e isso é cansativo pra caramba. O que vocês fazem aqui no podcast exige muita energia e tempo e disposição e vontade. Não é todo mundo que vai ter isso e nem adianta exigir isso das pessoas. As pessoas realmente não têm tempo, é sem tempo, irmão. Mas, à medida que isso está mais disponível, isso vai ser muito mais fácil de ser resgatado na memória das pessoas que não vão ter esse desgaste enérgico e cerebral para checar, né? Então, uma informação que está disponível, sei lá, o exemplo da verificação de temperatura que deveria ser feita apontando o instrumento para a testa e é feito apontando para o pulso e está normal, assim, normal, por causa de uma disseminação de fake news. Então, a gente vê até em vídeos oficiais, em televisão, você vai no mercado, em qualquer lugar,
é no pulso. E aí eu penso, meu Deus, a que nível chegamos? E é isso, é normal, as pessoas não questionam mais. Esse é o correto, né? Virou o padrão. Por causa de uma besteira, porque para mim não faz a menor diferença, é aquela questão da terra plana, né? Eu falei, tá, ok, eu já falo assim, não, é aqui na testa, pode ir que eu não vou morrer não. Mas, no final das contas, o que isso mostra a respeito de nossas tendências como seres humanos e até que ponto a gente pode acreditar numa bullshit, numa besteira e fazer isso se propagar socialmente e se disseminar como uma coisa mais normal do mundo, né? Acho que esse é o risco que a gente ainda não tem como mensurar por causa desse frescor de rede social, né? Ainda é um fenômeno muito recente para a gente ter uma análise concreta a respeito, não sei. É bem complexo. Eu também tenho várias, como uma leitura também mais recente, mas que eu acho que tem muita coisa valiosa do sentido Hugo. Tem fatos que ele traz que são bem interessantes, por exemplo, de achar que os grupos anti-vacinação, eles são frutos de fake news. E, na verdade, você vai ver, estudos mostram que, assim, você vai... É praticamente assim, uma que é uma tendência de você não querer uma coisa, uma inflige dor, e outra você está injetando uma coisa para dentro do corpo. E ele usa até um outro exemplo que depois eu trago. Mas é que você vai ver que na população em geral global, você vai ter um percentual de pessoas que são contra a vacinação. Só que a razão pela qual elas são contra a vacinação sempre varia. Sempre varia. Ou seja, quer dizer, será... E a questão que traz o que é mais plausível? A gente pensar que as pessoas já não querem se vacinar e elas pescam qualquer informação ou juntam qualquer tipo de informação para justificar, ou o contrário, elas recebem uma informação e elas são convencidas a não se vacinarem. Então ele traz várias questões que não são tão claras assim. A gente não sabe, porque tem coisas que são parte do comportamento humano, é uma reação humana em geral que a gente vai tentar juntar qualquer coisa para dizer que é o motivo. E o motivo pode ser o mais esdrúxulo possível, o mais inventado possível, e não importa, porque você não quer, entendeu? E aí, quanto mais informação você juntar sobre aquilo, mais convicto você está. Mas não é um fenômeno que realmente é criado por fake news. É algo um pouco mais complexo, bem mais complexo. Então ele usa o caso, por exemplo, da sangria, né, como exemplo. Então o processo de você usar a sangria como tratamento para doenças. E ele fala que é algo muito comum em várias culturas. Aqui mesmo, em culturas ameríndias, você tem um processo de sangria do corpo todo, por raspagem, para ficar mais forte, para os guerreiros ficarem mais fortes, por exemplo. Então é algo comum para várias coisas. E aí, o que acontece? Se você verifica isso em várias culturas, qual que é a informação que fundou isso? Não tem uma informação que cruzou todas as culturas e fundou. Na verdade, se você vai achar justificativas elaboradas em sociedades mais complexas. Porque aí você precisa convencer, porque aí você precisa, né, as pessoas questionam, você precisa de alguma coisa para sustentar aquilo. Mas numa cultura que não tem essa complexidade, raspa-se porque é uma tradição. Porque é uma tradição, exatamente. Entendeu? Então tem fenômenos, tem coisas que a gente não pode atribuir a fake news. Elas já vai ter uma percentual da população que vai achar qualquer coisa para poder justificar aquilo. Então também tem que tomar cuidado, eu acho, com isso. Fake news que está fazendo as pessoas não se vacinarem. Não é bem simples assim. Não é tão simples assim. Né? Então, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração quando analisar isso, porque às vezes vira de termômetro para isso, entendeu? Tantos por cento da população não quer vacinar. Que fake news que está fazendo isso? Às vezes não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. Porque sempre teve, o movimento anti-vacina sempre existiu. Sempre existiu. Né? Não só agora por causa de redes sociais, sempre existiu por uma série de fatores. As fake news só chegam naquele buraquinho que a pessoa precisa que preencha. Então, aquele viezinho de confirmação que a gente tem, né? Se chega uma fake news confirmando aquilo que eu já acreditava, vou acreditar nessa vacina que é recente, como é que fizeram tão rápido, como é que, enfim, o que está por trás disso? Estão ganhando dinheiro em cima de mim? Uma série de coisas, a gente pode pensar o que for. Se chega uma informação convincente, e as fake news tendem a ser, e para a pessoa certa, vai convencer e vai ser só uma bengala, né, um amparo para ela numa crença que ela já tinha, não tenho a menor dúvida.
E a gente pode ver isso também na questão até de posicionamento político, né? Que a gente já trouxe aqui no podcast, né? Que tipo, a gente não... Porque vem essa coisa, a gente realmente escolhe posicionamento político. Então, se não, então será que a gente realmente escolhe não aceitar ou não aceitar informações? Né? Então, se serve para posicionamento político, vai servir para outras coisas também. Sim. Né? Vai servir. Sim. Então, enfim, só trazer essa complexidade. E assim, essa coisa dos extremos, né? Você falou de política que eu lembrei que eu estava pensando nas bolhas, né? Então, como é muito mais confortável a gente estar na nossa bolha, sendo você de um extremo, sendo você de outro, ou sendo você do cantinho ali, do meio moderado, que o Bruno estava falando, que tem alguns estudos já querendo, né, que o algoritmo proteja a gente. Nada mais é do que refinar a nossa bolha. É o lugar onde a gente gosta de estar. E aí é outro perigo, porque a gente não vai ser exposto ao contraditório, a gente vai ficar cada vez mais com as nossas tendências pessoais ali sendo retroalimentadas. Não deixa de ser também um viés, né? Mas é uma escolha, nós queremos. Não é culpa da fake news, da rede social, do algoritmo. Somos nós. E eu acho que como a Sibeli falou também, essa questão pessoal, né? Só que essa questão pessoal talvez reflita uma porcentagem populacional. Até como a gente falou no episódio de polarização, sobre a personalidade. Né? Então tem uma distribuição populacional que talvez seja mais favorável a ser persuadido e pessoas que não são. Né? Então, por exemplo, eu dou um relato aqui em casa, que eu já fiz várias vezes os testes do Big Five, eu e minha esposa, a Val, e o meu quesito, minha agradabilidade é muito alta e o meu neuroticismo é muito baixo. Então, eu tenho uma tendência muito maior de achar que as coisas estão certas, está tudo tranquilo, vou confiar mais. A gente deu um exemplo teve um rapaz que passou quando eu morava em São Paulo, vendendo saco de lixo. Minha esposa zoou eu até hoje. Que ele queria vender saco de lixo, e falei, beleza, vou comprar de você. Acho que era R$25, vinha 100 sacos, uma coisa assim, vinha muito saco de lixo. Daí eu tinha 50, falei assim, me vê um. Ele falou assim, putz, rapaz, eu tô sem troco, eu posso deixar em haver, depois eu passo aqui e entrego pra você. Daí eu confiei nele, eu falei, beleza, pode passar. Nunca mais o cara passou. E minha esposa zoou eu até hoje. Mas você é muito bonzinho, você acredita em todo mundo. Rapaz, se você estiver assistindo ou ouvindo esse podcast agora... não vai estar. Eu já tô fora de São Paulo até. Então, acho que tem essa distribuição de personalidade que faz também, que ajuda, né, a ter essa moderação da nossa espécie até pra gente chegar aqui, né? Em termos, e eu ainda eu trago muito essa noção de necessidade, né? Porque a pirâmide de Maslow, vamos pensar assim, né, a base está muito bem, na grande maioria, né, da população mundial, está muito bem estável, né, em relação à moradia, em relação à segurança, principalmente das pessoas que estão divulgando informação, né, que estão com mídia social. Então essa base aqui está bem assegurada, só que o topo ali, que é relação de pertencimento, questões sociais, isso eu acho que está mais ativa no nosso contexto, no nosso viés, né? E acho que a personalidade moldou essas características, principalmente dessa base, né? De confiar em determinadas situações, principalmente relacionadas à sobrevivência. Então, acho que a persuasão ela é mais fácil para algumas pessoas, mas para outras talvez é um bloqueio muito maior por conta de aspectos de personalidade e tudo isso que a gente vem falando até aqui. Pessoas, por exemplo, que são mais altas em conscienciosidade tendem a ser mais reflexivas do que intuitivas, por exemplo, né? São pessoas que estão mais focadas em analisar, são mais analíticas mesmo em tudo. Isso. Então, provavelmente, tem uma tendência maior a se envolver. Mas, assim, a persuasão em si, né? Eu gosto muito de falar disso porque persuasão é vista como muito diabólica. E o processo de persuasão, a persuasão em si não é boa nem ruim, sozinha, em si mesma. Porque ela é apenas um processo pelo qual a gente é convencido a mudar alguma atitude, algum comportamento. Então, eu sempre cito exemplos de campanhas, por exemplo, ao longo da década de 90, anos 2000 para cá, para conscientização a respeito do risco do cigarro, o dano que o fumo traz à saúde, etc. Cara, campanhas de persuasão. Campanhas de mudança de atitude, como as pessoas enxergam o cigarro hoje é muito diferente de como a gente enxergava nos anos 70. Nos anos 70 era bonito, era elegante, era cool você fumar.
Hoje, algumas pessoas podem até achar isso, mas o que, em média, a sociedade enxerga é um risco à saúde e tal. Foram campanhas maciças de persuasão para que as pessoas se conscientizassem a respeito disso. Então, campanhas de persuasão, sejam elas, por exemplo, agora, de vacinação, a gente precisa, não só aqui no país, no mundo inteiro, exatamente por causa do movimento anti-vacina, que ganha voz, que ganha espaço, etc. E a gente está vivendo uma pandemia. A única coisa que a gente tem, por enquanto, é uma vacina. Então, é uma necessidade para a nossa sobrevivência, né? Então, a persuasão em si, ela não é boa ou ruim sozinha, né? Mas depende de como ela é usada, para o que ela é usada, né? E de que forma ela é acessada. E ela tem muitas ferramentas. Então, assim, tem quem fala, por exemplo, a credibilidade do orador, a credibilidade de quem está comunicando, o quão atraente a pessoa parece ser, sabe? Isso pode ser um fator definitivo para a mensagem ser persuasiva para determinadas pessoas. A mensagem em si, aí atinge outro público, se a mensagem é elaborada de forma X ou de forma Y, isso já é outro fator, outro elemento de uma comunicação persuasiva que pode ser mais eficaz para determinados públicos. E a própria audiência, a característica da audiência faz toda a diferença nesse processo, né? Então, realmente não é uma coisa simples, gente, não é mesmo, assim, é um bolo de muitos ingredientes e muda o sabor. Eu queria botar mais uma pulga atrás da orelha da questão de persuasão. Não cabe mais aqui. Vai pro Bruno. Porque, por exemplo, mas ele traz alguns exemplos interessantes também no livro, e que é o quanto a gente pode dizer que realmente foi um processo de persuasão. Então ele traz o caso do cigarro, por exemplo. E aí o cigarro, o tabaco, vamos dizer assim, onde tem tabaco, tem gente pra burro fumando, historicamente dizendo. Então, assim, a propaganda da Marlboro, ela convenceu as pessoas a fumarem, ou ela só mostrou a disponibilidade de algo que as pessoas naturalmente já têm tendência a querer? Então, foi o cowboy mesmo, no cavalo, ou foi Deu um glamour, aquela coisa... né? Hã? Deu um glamour, né? Deu um glamour, mas será que tem relação causal? Essa é a questão. Então, assim, porque a gente tem uma tendência a gostar de fumaça. Não sei porquê, mas é. E aí você tem fatores, óbvio, fatores culturais que podem modular isso e até tem isso, né? Tipo, fast food também é uma coisa nos Estados Unidos, outra coisa na França, outra coisa aqui no Brasil. Então você tem questões culturais que você consegue, né, meio que mudar um pouco essa coisa. Porém, como a gente pode realmente dizer que foi um processo de persuasão? Será que a gente viu todas as variáveis? Então, a mesma coisa, por exemplo, Coca-Cola, né? Coca-Cola, será que foi a propaganda dela ou simplesmente foi porque é um produto com açúcar e quem não gosta? Entendeu? E ela foi uma das primeiras marcas a assumir no mercado e sim, ela ganhou. E aí sim, o processo de persuasão talvez esteja mais na troca da marca da Pepsi para a Coca, vamos dizer assim, e aí sim é uma coisa que para a empresa faz grande diferença, para o público nem tanto, porque não vê a diferença entre os dois produtos, muito claro assim, num teste cego. Exatamente, não tem diferença. Não tem diferença, então assim... Mas as pessoas preferem Coca-Cola. Preferem Coca-Cola, só que assim... Por quê? Mas o produto em si... Sim, sim. Será que foi uma construção de persuasão ou simplesmente quem chegasse primeiro levava? Entendeu? Porque é uma coisa que em relação direta ao consumo, pode ser que já existia consumo de fumo, né? Cigarro de palha, já existia antes da indústria do cigarro ser um boom. Mas aí tem esse exemplo que você trouxe da Coca-Cola, é um clássico de estudos de persuasão em publicidade, porque o que faz as pessoas preferirem a Coca-Cola? Não é o sabor, muito parecido com a Pepsi, teste cego, já tem um monte de exemplos disso, então não é só o gostinho, é a relação com a marca, é o afeto, é um monte de coisa que a gente não consegue nem controlar. Sentimento, então, né? Tem sentimento envolvido, né? Tem um monte de coisa envolvida, então, assim, é aí que a persuasão age, porque aí para a empresa em si, né, precisa dessa fidelidade do cliente, precisa disso tudo para manter a marca
no top of mind. Mas a questão do cigarro, por exemplo, não é que... E aí, de novo, você está até me ajudando, porque eu sempre falei isso, não é a publicidade que faz você querer, você já queria. Agora, o apego que você vai ter à marca, ao produto, aquela lealdade que você vai ter, isso aí é coisa sua, você resolve, a gente só quer isso. Mas, às vezes, a vontade já veio antes, né? E por uma série de fatores. Agora, por exemplo, para a mulher, nos anos 70, ainda era um tabu fumar. Então, a publicidade fez esse papel de tornar glamuroso uma mulher fumando. Então, pagava-se as estrelas de Hollywood para aparecer nos filmes fumando, a mocinha fumava, as novelas daqui do Brasil nos anos 80, você via o galã, era o personagem principal, fumava, né? Você vê que hoje a gente nem pode mais ver essas novelas no horário da tarde, por exemplo, né? Exatamente, porque mudou um pouquinho a regulamentação e a gente não pode mais assistir, são novelas que a gente... Por causa disso, um detalhe, o fumo. Mas sempre existiu, né? Existe esse papel persuasivo, assim, que faz a gente se envolver com aquilo muito além do ato em si. Agora, essas campanhas de desfumação, né, defumação, elas têm eficácia, assim, tem muito estudo mostrando o quanto a população X ou Y, que tinha um número tal de fumantes, parou de fumar depois de tantos anos de campanhas preventivas e tal. Ou quantos jovens pararam de se envolver com cigarro cedo, porque em determinadas culturas, com 12, 13 anos, já tinha jovem começando a fumar e tal, não sei o quê, e quanto isso se retardou. Enfim, um monte de estudo, óbvio, né, que quando as campanhas são geradas, elas gastam muito dinheiro, então precisa se medir a efetividade daquilo. A gente está gastando dinheiro com campanha contra isso, vamos ver se isso está funcionando. Então, há índices, né, coisas que indicam que funcionaram nesse sentido contrário, mas entendo essa questão dele, assim, super concordo, que é muito mais do que apenas a mensagem em si, apenas aquilo. Eu acho que a mensagem chega na hora que tem que chegar, para quem tem que chegar, e aí é uma bomba persuasiva. Mas sozinha ela talvez não tenha esse poder todo que a gente acha que tenha, ou que a gente goste de atribuir a ela, né? Porque aí isenta a gente de responsabilidade também. Sim. Também, mas é mais a questão causal, né? Mesmo em eleição, a gente tem essa tendência, principalmente na política, é uma coisa incrível como as pessoas tiram relação causal assim do bolso, né? Falam assim, Bolsonaro ganhou por causa disso. Aí fala assim, nossa, que incrível. Não, ou o Trump também falavam muito, né? O Trump ganhou por causa de fake news, né? Mas assim, fake news não tem esse impacto em quem não concorda já com ele, né? Então, em vez de levar em consideração questões econômicas, sociais, diversos outros fatores que afetam, por exemplo, mesmo na China, contanto que você tenha crescimento econômico e estabilidade econômica no país, você consegue ter 70% de aprovação da população, às vezes. E não porque eles concordam, mas porque... Talvez sejam obrigados a concordar. Não, e porque a economia está indo bem, entendeu? Então, tem outros fatores que entram em jogo que as pessoas não levam em consideração. Ou por exemplo, a diferença de votos do Trump para o Biden. É isso que eu ia falar. Estatisticamente, é ridícula a diferença. Como é que você vai atribuir causalidade para aquilo? Foi porque... Como foi o Trump e a Hillary também, né? Também, numericamente desde ela então. teve mais voto. Desde então, né? Então, assim... Era uma... E o segundo turno no Brasil teve 25% ou 20% de voto nulo, né? De voto nulo, abstenção. Sim, de abstenção. Né? Então, assim, cadê a polarização também nesses aspectos? Então, acho que também essa questão de polarização, fake news, tudo junto, eu acho que precisa ser vista de uma forma um pouco mais detalhada e cética também, porque eu acho que tem muita coisa sendo trazida à tona nesse sentido de causalidade, assim, a gente ter certeza muito clara. E eu acho que puxando talvez... para minha sardinha, acho que a gente tem que ver mais pelo lado de psicologia social. Porque acho que a gente vai entender melhor, né? Esses gatilhos mesmo que fazem a gente se comportar desse jeito. Sim. Eu vejo que, acho que até pelas campanhas políticas e até pelo reforço de marketing, não é tão fácil o convencimento populacional. Eu acho que, no geral, não é tão fácil você conseguir convencer uma grande massa de população a consumir seu produto ou a votar em determinado candidato. Então, acho que, a partir da hipótese nula que o ser humano é fácil de convencer, eu acho que não. Acho que
para onde a gente chegou aqui tem uma distribuição de personalidade, tem uma distribuição de várias características que nos protege de determinadas informações. Mas, porque senão a gente conseguiria fazer correlação causal de forma muito mais fácil, né? Seja com propaganda, ou seja com conhecimento de marketing e tudo mais. Mas acho que é isso, para finalizar. Eu nem tô vendo a hora aqui, eu tô só falando. Só tocando. Eu queria trazer talvez um resumo aqui do que o Hugo Mercier traz no livro, né? Que ele fala o seguinte: chega uma nova informação. Então, assim, a grande questão e eu concordo com ele claramente nisso, é que a gente não é ingênuo e não é fácil persuadir as pessoas. Assim, é algo, as pessoas não são ingênuas, desde crianças não são ingênuas, não são tontas. A gente tem um mecanismo muito complexo, cognitivo complexo de checar o que está sendo passado para a gente. E aí tem a questão de personalidade também, que vai variar bastante o que é aceitado e o que a gente vai aceitar e o que não vai aceitar. Né? Acho que a grande questão para mim é essa. Tipo, para mim o que caiu com as leituras e estudos que eu vi é que a gente não é ingênuo, o ser humano. O povo não é besta, vamos dizer assim, né? Um ditado mais popular. E então ele esquematiza da seguinte forma, né? Até para quem quiser tentar processar um pouco essas informações. Ele fala que a gente recebe uma nova informação, aí tem uma checagem de plausibilidade com base nos meus pressupostos, com base com algo que eu já tenho, eu já tenho uma percepção daquele assunto. Se bater com o que eu já acredito, beleza, passou. Eu aceitei, beleza. Se tem uma rejeição... Aceitou, diga, fui persuadido. Não, porque já está com você. Essa é a questão, aí que está a disputa. Mas esse processo porque não foi persuasão. E de persuasão não necessariamente faz sair do lugar. Ele vai só te convencer de alguma coisa, reforçar alguma coisa. Reforçar não é convencer. Então, mas não necessariamente o convencimento, nesse caso que eu estou falando de persuasão em si, ela não traz necessariamente uma mudança. Ela não mudar de opinião. Não necessariamente é mudar de opinião, mudar de atitude, mudar o teu afeto em relação a alguma coisa. Tá. Mas a mensagem é persuasiva para você, porque ela ela encontrou um espaço ali. Pronto, já foi suficiente. Entendi. Desculpa, que entra pelas beiradas. Não, tudo bem. Que você é persuadido. Eu não estou convencido ainda. Eu preciso estudar mais também. Eu vou te mandar referências. Isso, manda referências para eu Porque aí eu vou te convencer, né? A gente só convence você com referências. Exato. Com fontes, né? E é exatamente, vou entrar aqui, né? Então, vou até usar aqui como exemplo, né? Então, vão dizer que eu estou rejeitando a sua informação, né? Então, na rejeição, aí entra a parte de raciocínio, né, de averiguação. Então eu falo, o que passa por isso é mais ou menos o seguinte: a fonte é bem informada, a fonte é competente, a fonte zela pelo meu bem-estar, pelo meu interesse. Existem mais pessoas que concordam com isso e se existem bons argumentos. Então, passando por isso, e aí tem a questão por isso que eu acho que também a confiabilidade, fontes confiáveis entra em jogo. Porque se você acha que nenhuma fonte é confiável, né, você já rejeita de cara. Então, você tem que saber também fazer esse processo. Lógico que num processo direto, por exemplo, uma relação mãe e filho, né, ele vai chegar, mesmo assim, né, se a mãe está gritando para não descer no escorregador, mas não é plausível, porque a criança está vendo que o escorregador não é perigoso, ela vai com o sentimento dela. Se a mãe está falando, olha, é perigoso, e ela está checando que, olha, realmente meu sentimento está batendo que é um pouquinho perigoso, aí eu falo, putz, aí vai passar por esses processos todos para mudar de opinião, ou não aceitar ou não a opinião. Então, eu acho que vou pegar os seus materiais e, vou te passar e checar as fontes e ver se eu estou convencida. Mas esse aspecto de fonte, de fato, assim, eu acho que eu até falei disso em algum momento, né? De quem fala é muito importante, quem é o emissor daquilo. Sim. E claro, para você, um cientista, alguém que tem um bom artigo, um bom livro, escreve bem, vai ser um canal de persuasão para você. Mas, sei lá, para minha avó vai ser o Roberto Carlos.
o que o Roberto Carlos falar, ela vai acreditar, porque, enfim, ela dá credibilidade a ele, entende? Eu não estou dizendo que ele não tem credibilidade, tá, gente? Mas eu estou querendo dizer assim, que é de cada um, a quem você dá crédito, né? A sua mãe pode dar crédito a você, ou um amigo seu não, porque acha que você sempre discorda dele, então toda coisa, tudo que você falar, ele vai ficar confirmando, ele vai buscar informação para ver se é isso mesmo. É isso, assim, a gente tem os nossos processos, vieses, heurísticas, que fazem a gente, até para atribuir a credibilidade, isso vai estar trabalhando, sem a gente perceber, né? Vai ser uma coisa meio automática mesmo, é um processo, não é deliberado, nem sempre é deliberado. Com certeza. Então é isso, pessoal. Obrigado, Cibele, por participar aqui desse bate-papo com a gente, foi massa. Obrigada, Cibele, por receber essas pulgas todas atrás da sua orelha. Quem sabe a gente pode voltar, talvez até voltar com mais gente, né? As pulgas. E talvez explorar esses assuntos mais a fundo e tentar responder isso. Eu acho que talvez seja importante a gente tirar essas coisas a limpo, né? Porque já que a gente tá tão focado nessa questão de fake news, talvez ver, né? Se não tem outras, talvez depositar energia em outras estratégias, dê mais resultado, né? Do que essa loucura que é da gente em rede social ficar caçando o que é fake news ou não, porque aí já é um outro problemão também a gente explorar. Isso. Mas é isso, pessoal. Obrigadão e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Boa sorte.